Fique à vontade, irmão. Se precisar, tem uma mesa ali para apoio. Tá. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, irmãos. A graça esteja com todos. É muito bom sempre estar no meio do povo de Deus, em qualquer lugar, mas especialmente quando é um ambiente como este, porque em todo lugar nós sabemos, na congregação, na igreja, as pessoas têm fome da palavra de Deus. Mas, de alguma forma, não fazendo diferença, mas sabemos que quem separa um tempo a mais, como vocês estão aqui, pelo menos pressupõe-se que tem uma sede um pouquinho maior. Amém? E isso, para quem ama a palavra de Deus, como eu amo, é mais gostoso ainda, né? A gente está no meio de pessoas que amam, que têm sede, que sabem que isso aí é nosso alimento. Eu, só para não tomar muito tempo, mas para dizer algumas coisas, antes do intervalo, eu trouxe algumas revistas. Eu trabalho com literatura há muitos anos. Minha família veio dos Estados Unidos há mais de 40 anos e desde os anos 70, no interior de Goiás, nós trabalhamos com alguns, não sei se alguém, de vez em quando a gente vai em alguns lugares diferentes, eu conheço a sua, recebi há 30 anos os livretos, né? Não sei se alguém chegou a ver alguma literatura, mas a gente fazia livretos, coisa assim bem artesanal, bem simples, e há muitos anos nós mandamos para todo o Brasil, não em grande quantidade, mas a literatura tem uma maneira de um levar para o outro, um passar para o outro. E até hoje a gente vê o resultado daquelas mensagens, daqueles livretinhos, apostilas e outras coisas que a gente publicava naquele tempo. E agora faz um pouco mais de 10 anos que nós estamos publicando uma revista que chama Revista Impacto. E eu trouxe uma, mas para vocês não ficarem olhando a revista enquanto estou dando aula, vou dar na hora do intervalo, tá bom? Mas eu trouxe uma revista e um jornal chamado Arauto da Sua Vinda, que nós publicamos e distribuímos, e eu trouxe para dar para vocês conhecerem. Então, Deus me deu, eu não passei por um seminário, por um treinamento formal, mas eu tive pais que também não eram formados, não era uma coisa com diploma ou cursos assim especiais, mas que fizeram. Nós somos 6 irmãos, e nós fizemos um verdadeiro seminário no culto doméstico, todo dia em casa, e depois junto com outros irmãos também. Então a gente cresceu aprendendo a palavra de Deus. Meu pai tinha uma visão muito, muito boa assim da palavra de Deus como um todo, porque você pode conhecer a palavra de Deus, até assim, muitos versículos, muita coisa de cor, mas se você não tiver uma visão da palavra de Deus como uma mensagem, são 66 livros, mas é uma mensagem só, é o Velho Testamento, é o Novo Testamento, mas tudo forma um todo tão maravilhoso, tão tremendo. E então eu fui adquirindo esse amor pela palavra de Deus, pelo plano de Deus na Bíblia. Isso tem realmente norteado meu trabalho, meu ministério. E lá em Americana, Eliette e o casal também, Roberto e Márcia, conheceram durante algum tempo. Nós estamos com um grupo lá em Americana que faz, só nesse estudo, que comecei a fazer um estudo com um grupo. Hoje nós somos um grupo de 20, 25 pessoas, mas nós começamos em 97, no livro de Gênesis, eu já estava dando para esse grupo, mas eu comecei uma matéria nova porque uma irmã chegou para mim e falou: a gente precisava ter um curso sobre a Bíblia toda, essa ideia assim de ver a Bíblia como um todo. Então eu senti que realmente era isso que Deus queria. Comecei
não, assim, a ideia que eu tenho seguido não é estudar toda a sequência. Por exemplo, no Velho Testamento tem o tabernáculo, que é muito importante, muito precioso, tem os sacrifícios, tem aspectos que não fazem parte propriamente da história. O que eu me propus a fazer era fazer um estudo da história do povo de Deus. Estou no Velho Testamento ainda, mas a ideia, se eu conseguir chegar até lá, é chegar no Novo Testamento também. Mas nós estamos aí, desde 97, estamos aí no livro de 1 Reis, com paralelo em 2 Crônicas, né? Então, a gente está fazendo esse estudo bem minucioso, mas até eu fiz uma apostilinha assim, eu vou dando as folhas, um esboço, né? Porque, na verdade, eu não tenho esse estudo pronto, né? Eu vou estudando e dando um esboço para o pessoal seguir. Então, mas a capa da apostila que eu dei no início era Visão Panorâmica da Bíblia. Só que de panorâmica não tinha nada, né? Porque a gente ficou muito tempo no livro de Gênesis, depois fomos seguindo a história do povo de Deus. Então, realmente, assim, meu estilo é mais minucioso. Eu até ia dar uma olhada para falar com vocês, mas eu acho que assim, a história de Davi, quando nós chegamos à vida de Davi em 1 Samuel, pegando Davi, a gente deve ter ficado uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, 3 ou 4 anos, agora não me lembro exatamente, mas ficamos bastante tempo só na vida de Davi. Agora conseguimos chegar a Salomão. Mas a vida de Davi, só para aí, pastor Fábio, né, eu acho que viu algumas gravações e achou que seria interessante trazer alguma coisa sobre a vida de Davi para vocês, principalmente naquela parte inicial do chamado dele. Então é isso que nós vamos fazer hoje, falar um pouco sobre a primeira parte da vida de Davi, que o relato na Bíblia que nós temos. Mas só para você, não sei se vocês já pararam para pensar, quando eu comecei a seguir a vida de Davi, eu não sei se eu vi alguém afirmar isso também, mas realmente a vida de Davi é a biografia mais completa que tem na Bíblia, sem exceção. Mesmo pensando em Jesus, assim, estou falando em biografia, dados biográficos, contar a história da vida de um homem. Não existe nenhum homem que nem chega perto da vida, assim como a gente tem detalhes da vida de Davi. Então, sabemos que a Bíblia fala que ele é um homem segundo o coração de Deus, mas a vida de Davi tem muita coisa importante para nos ensinar. Eu fui muito edificado, não sei se vocês sabem, mas o professor é que mais aprende sempre, né? Então, se você quiser aprender bastante da Bíblia, comece a ensinar para alguém, porque é a melhor maneira de aprender. Então, eu tenho sido grandemente impactado, grandemente abençoado com o estudo da vida de Davi. Tem coisas fascinantes, coisas que eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes, né? Como eu falei, eu fui criado lendo a Bíblia em família. Meu pai era muito metódico, muito disciplinado, né? Então, teve épocas assim que na família a gente também demorava muito. A gente começava em Gênesis, ia lendo, demorava bastante para chegar ao Apocalipse. Mas depois ele começou, ele achou assim, muito importante a gente ler a Bíblia completa uma vez por ano. Acho que todo mundo já viu esses programas, né, de leitura. Então, só que ele bolou o sistema dele, né? Ele fez um sistema dele para juntar, às vezes, coisas semelhantes. Às vezes a gente lia uma parte no Velho, uma parte no Novo, que bastante programas fazem assim. Mas, enfim, a gente lia a Bíblia, uma parte em família, outra parte, cada um tinha seu tempo devocional sozinho. Então, eu já tinha lido a Bíblia muitas vezes, já tinha estudado muitas coisas na Bíblia, mas quando a gente faz um estudo em profundidade na vida de alguém, ou uma parte da Bíblia, a gente sempre descobre coisas novas. Bom, isso não tem fim. Eu descobri muita coisa, mas se eu for fazer o estudo de novo, vou aprender muita coisa a mais, porque a palavra de Deus é viva, ela tem
muitas riquezas para nos dar e não tem fim. Pode esquecer de pensar assim, não, vai virar monotonia, né? Assistir um filme, segunda, terceira vez, já começa a cansar. Ler um livro, não, bom, nem para todo mundo, né? Minha filha assistiu um filme 16 vezes e não cansou de ver, né? Mas geralmente a gente se cansa de ver uma coisa que a palavra de Deus não. Você pode ler 50, 100, 150 vezes, se conseguir chegar até esse número, e nunca se cansa de ver. Então, muitas coisas maravilhosas nós podemos aprender na palavra de Deus. Então, eu vou começar agora, só mais um comentário. Na verdade, nessa aula, a minha tarefa, eu não fico tão à vontade nesse tipo de coisa. O que é? Eu tenho que pegar o que eu estudei durante a parte que eu vou dar hoje, vamos dizer assim, a parte que nós gastamos 6 meses, um ano e meio para estudar. Eu vou ter que condensar em 3 aulas. Isso para mim é um desafio quase impossível. Eu me perco, eu não, assim, não é do jeito. Eu gosto de pegar assim, né, estudar em profundidade. Pegar assim, hoje a gente ficar assim a aula inteira falando de um capítulo ou de parte de um capítulo. Aí eu estou no meu elemento, né? Agora, para tentar, eu já tentei, eu estou falando que eu já tentei fazer isso várias vezes. Eu gostei muito do que dessas aulas, você podia dar num seminário, ou numas aulas mais curtas, assim, vão resumir e vão tentar pegar o essencial e colocar só os tópicos aí. Né? Então, não estranhe, assim, porque talvez eu não consiga transmitir da maneira que eu gosto de transmitir. Então, é diferente isso que eu vou fazer. Mas, lógico, devido ao tempo, vamos dizer assim, que a minha tarefa hoje seria de aguçar, eu acho que, na verdade, todas as matérias têm que fazer isso, né? Aguçar um pouquinho a sua sede, a sua fome de continuar pesquisando por sua própria conta. Amém? Então, é lógico que o Espírito Santo tem que falar, tem que mexer na vida de cada um. Eu vou depois... tem pincel aqui para... eu não vou escrever muita coisa na lousa, né? Assim, se vocês quiserem ir anotando algumas coisas, mas é só para poder visualizar uma parte. Nós vamos estudar a parte da vida de Davi, que vai desde 1 Samuel 16, né, que é o primeiro lugar onde começa a falar dele, até assim mais ou menos o final do livro de 1 Samuel, que é o período, todo o período da vida dele antes de se tornar rei. Ele se torna rei em 2 Samuel. Né? Então nós vamos falar sobre todo esse período, tentando pegar algumas coisas, mas eu vou ficar mais... Somente nessa primeira parte da nossa aula, eu vou ficar mais nesses primeiros capítulos, 1 Samuel 16, 17, depois um pouco 18 a 20, mas eu quero mostrar para vocês essas etapas da vida de Davi até chegar ao trono. A vida de Davi pode ser vista como uma figura de uma época da igreja. Tem assim, o que Saul representa, o que Davi representa, o que Salomão representa. Então nós temos assim, uma coisa que eu tenho feito bastante nesse estudo é procurar aplicar essas coisas que aconteceram no Velho Testamento. Não são meras histórias. Isso aqui não é coisa para que a gente costumava falar assim, escola dominical para criança, historinhas, né? Davi e Golias. Olha quanta coisa preciosa tem na história de Davi e Golias. Não é assim, é uma história boa para você contar para criança, mas não é só para isso, amém, irmãos? Davi e Golias, não vamos deixar isso só para as crianças e só para aquele aspecto assim de Davi e Golias, o pequenininho e o gigante e tal. Tem muita coisa naquela história, como tem em cada aspecto. Então, nós podemos ver
aspectos da vida de Davi que são uma figura para uma época da igreja. E isso é muito importante. A gente aprende da época de Moisés, a gente aprende da época de Abraão, a gente aprende todas as épocas, né? Agora, é sempre importante, assim, o estudo fica mais interessante ainda quando a gente vê aspectos que realmente se cumprem em nossa geração. Então, isso que é o objetivo realmente do nosso estudo na Bíblia, é entender que nós não caímos de paraquedas agora no meio desse tempo, no século 21, e estamos esperando Jesus voltar, e tudo que passou, não tem muito a ver conosco. Não, de forma alguma. Nós somos uma linha, nós fazemos parte de uma linha, uma linhagem do povo de Deus que vem desde o início. A Bíblia é para isso, para nos mostrar como nós fazemos parte, como nós entramos no meio dessa história. Amém? Então, isso que é muito, muito forte. Mas, ao mesmo tempo, a vida de Davi também tem uma aplicação pessoal. Talvez eu fique até um pouco mais na aplicação pessoal hoje, porque ele começou essa trajetória, como eu falei, como ele tem a biografia mais completa. Nós temos muitos dados da vida de Abraão, muitos dados da vida de Moisés, aprendemos muito com cada personagem do Velho Testamento. Elias, a gente não sabe muito sobre a vida dele, por exemplo. Mas Davi, a gente tem muita história dele, então tem muita coisa para a gente aprender sobre como Deus trabalhou na vida dele até chegar ao trono, que vai ser a nossa tarefa hoje. Assim, pensar um pouco sobre o chamado de Davi e como Deus trabalhou na vida dele para chegar até o trono. Se você é alguém que tem sede de Deus, que sabe um pouco do seu chamado como filho de Deus, você sabe que você também é chamado ao trono. Amém? Tem gente que fala, não, eu só quero estar com Jesus, eu não estou afim de trono, não tem problema, aqui eu gosto de sentar na última fileira, eu não gosto de ser chefe de nada no meu emprego. Isso, tem pessoas de todo tipo, todo tipo de personalidade, mas a Bíblia diz que nós somos chamados para reinar com Cristo. Isso não é questão de ambição, isso não é questão de querer ser mais alto do que o outro, isso é questão de querer ser a noiva de Jesus, de andar com Jesus, de se interessar pelas coisas que ele faz. Nós somos chamados para uma eternidade, coisas que nós nem conseguimos imaginar que Deus tem planejado para nós. Então, não fique na falsa modéstia dizendo que não quer saber de trono, tá bom? Nós todos somos chamados para o trono, então eu quero que você acompanhe então a vida de Davi nesse sentido. Como foi que Deus trabalhou na vida dele? De vez em quando a gente vai fazer algumas comparações com Saul, porque você sabe que foi muito diferente a vida de um e do outro. Então, deixem suas Bíblias abertas. Em 1 Samuel 16. O contexto da história aqui é que Deus havia escolhido Saul para ser o primeiro rei. Deus deu duas provas para ele, no capítulo 13 e depois no capítulo 15, e Saul não passou nas provas. E no capítulo 15, Samuel, profeta, falou no versículo 28, 15, 28, hoje o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Além disso, o glorioso de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Então, aí o capítulo 16 começa, porque Samuel chorou muito, lamentou muito essa situação, e
Deus, que é um Deus que também chora, também lamenta as coisas, mas Deus chegou para Samuel e falou assim: tá bom, tem que chorar, tem que lamentar, tem que ficar de luto, mas chega, nós precisamos passar para frente. Ele não vai ser o rei, eu não escolhi, ele não passou na prova. Então você vai escolher uma outra pessoa para ser rei sobre Israel. No versículo 2, essa primeira parte, estou dando mais ou menos um fundo para dar o contexto. Samuel, que na verdade Saul tinha medo de Samuel, mas aqui fala que Samuel também tinha medo de Saul. Assim, como que eu vou escolher um outro rei? O rei está aí. Eu não posso chegar assim. Todo mundo vai comentar com ele: Samuel foi ungir o próximo rei, ele vai me matar. Então Deus deu para ele as dicas de como ele devia fazer. Ele chegou na cidade, até falou que os anciãos da cidade de Belém ficaram com medo também, saíram, porque ele era profeta, sabe lá se ele vai chegar e falar que estamos em pecado, não sei que tipo de coisa que eles esperavam de Samuel, mas ficaram tremendo de medo. Fala, versículo 4, eles ficaram tremendo, foram tremendo ao seu encontro e perguntaram: tu vens em paz? Ele respondeu: venho em paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Ele consagrou Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando entraram, então geralmente as histórias deixam bastante coisa para você tentar imaginar. Ele não falou, não está registrado aqui: eu vim para escolher um dos filhos de Jessé para ser rei. Ele não falou. Mas depois, quando o pai começa a apresentar os filhos, parece que o pai já sabia, porque ele traz um filho, traz o outro. Então, em algum ponto ali, parece que ele revelou o propósito. Então, versículo 6. Quando entraram, Jessé e os filhos, Samuel viu Eliabe, o primeiro, primogênito, e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Então você tem que lembrar que o primeiro rei que Samuel tinha ungido, quem era mesmo o primeiro rei? Saul. Que jeito físico era Saul? Que tipão que ele era. Ele era assim, muito mais alto, se sobressaía acima de todos os outros. Então, eu leio assim: Samuel é um homem que conhecia Deus desde pequeno, aprendeu a ouvir a voz de Deus, conhecia tantas coisas de Deus. Eu fico pensando: Samuel, você ainda está nessa de achar que esse cara bonitão é o rei, assim, porque ele está ali forte, grande, vistoso? Mas era isso que ele pensava: certamente este é o ungido do Senhor. E o Senhor deu dura nele na hora ali e falou assim: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Vocês conhecem esse texto, esse versículo desse capítulo provavelmente é o versículo mais citado, Todo mundo geralmente conhece esse versículo. Mas nós somos piores do que o profeta Samuel, porque nós continuamos olhando para as aparências. Isso não só fisicamente, nós olhamos culturalmente, nós vemos as coisas do jeito que o homem vê. Você pode falar quanto você quiser: não, eu sei que Deus olha para o coração, mas dentro do seu interior, quando você vê uma obra, quando você vê um homem ou uma mulher de Deus, quando você vê qualquer coisa, a primeira tendência é pensar, é analisar, é avaliar do jeito que o mundo vê, do jeito que o homem vê. Então, essa lição Deus tinha feito tem mistérios que a gente não sabe dizer, aí entra em tantas coisas assim. Deus já tinha rejeitado Saul antes de começar, mas de alguma maneira nós sabemos que Deus já sabia como seria o final da história. Deus permitiu o rei Saul,
O rei Saul não passou por nada dessa preparação que Davi vai passar. Então, ali a gente já vê uma grande diferença entre Saul e Davi. Você precisa olhar para a história de Saul e Davi, entendendo que Saul é um homem que está no trono do povo de Deus. Ele é um homem instituído, ungido por um profeta de Deus. Saul é um homem que recebeu dons sobrenaturais. Talvez o exemplo mais clássico, mais claro no Velho Testamento de dons. Saul tinha dons de profecia, ele tinha o revestimento, capacitação do Espírito Santo, mas ele foi um homem que chegou ao poder sem qualquer preparação. E Deus está mostrando a diferença. E vai uma longa história. Você poderia pensar, tá bom, Saul tem lá desde o capítulo 9, 10, quando ele se torna rei, chega no capítulo 15, ele já errou, Deus já falou que não é. Vai mais o resto do livro de 1 Samuel inteirinho. Saul não sai do trono e Davi não chega ao trono. E nós temos um grande embate, uma grande luta entre Saul e Davi. E isso sempre existiu na história da igreja. Sempre existiu. Agora, muito cuidado, eu não estou incentivando ninguém a chamar alguém de Saul. Tá bom, irmãos? Vamos combinar isso? Não é para chamar ninguém da outra igreja ou de qualquer lugar de Saul. Sabe por quê? Porque Saul está aqui dentro de nós. Então, existem, eu não estou negando o fato de que existem pessoas que podem fazer o papel de Saul, mas isso cabe a Deus. Aliás, a história de Davi e Saul é para mostrar isso. Davi em nenhum momento levanta a mão, em nenhum momento ele chama Saul de inimigo. Em nenhum momento Davi diz: a unção de Deus está comigo, você não tem mais. Você nunca vê Davi dizendo: Deus está comigo, não está com você. Ele chama para os companheiros e para o próprio Saul, ele diz: é ungido do Senhor. Eu não posso nem levantar a mão, fazer nada contra, porque Deus é quem te deu autoridade. Então, só que existe uma grande guerra, existe um grande conflito. Então, isso é importante para entender, porque, evidentemente, nós queremos que Saul dentro de nós seja vencido e que Davi seja formado para chegar ao trono. Amém? Então, para entender isso, nós precisamos, assim, Deus faz todo um processo diferente com Davi. Davi tinha um outro coração. Aí está entrando em mistérios que eu não sou capaz de responder. A Bíblia não fala sobre isso. O que eu sei é que houve um processo diferente na vida de Davi. Um processo totalmente diferente. Você quer ser Davi, você quer ter um coração segundo o coração de Deus, você precisa se submeter aos caminhos de Deus. Amém? Não querer atalhos. Atalhos para o poder, atalhos para entrar na realização. Isso só traz queda, só traz problemas, porque todos nós temos um coração de Saul, todos nós temos um coração que não está preparado para o trono. Deus está preparando, eu não sei muita coisa, eu estudo escatologia, eu procuro entender o que as Escrituras falam, o que vai acontecer quando Jesus voltar.
como que vai ser, milênio, ou vida eterna, ou reino de Deus, como você entende. Eu quero entender, mas tem muito pouca coisa na Bíblia sobre isso. Mas o que nós encontramos é que Deus está nos preparando para aquilo. Tudo que está acontecendo aqui tem um grande propósito de Deus para nós, na nossa geração, antes da volta de Jesus. Mas tudo que Ele está fazendo antes da volta de Jesus tem em vista o que vem depois. Deus está nos preparando. Eu volto a falar, Ele nos destinou a sentar no trono com Ele. Seu destino é o trono. Conhece esse livro? Ele nem está esgotado, né? Mas é um dos autores preferidos meus. Paul Bilheimer. Seu destino é o trono, não desperdice suas lágrimas. Ele tem vários livros, Amor Cobre Tudo. Ele tem vários livros. Eu não sei porquê, né, publicaram e as editoras não renovaram, né? Tá difícil encontrar alguém que tenha esse livro. Mas ele fala de tantas maneiras diferentes. Ele mostra que a oração é uma escola de treinamento para o trono. Que o sofrimento, as aflições são uma preparação para o trono. Então, isso nós vemos na vida de Davi. Deus, minuciosamente, é coisa que a gente não consegue fazer. O que vocês estão fazendo, treinamento na palavra, é muito importante. Mas tem uma parte do currículo, viu, pastor Fábio? Acho que você deve ter falado sobre isso já. Mas tem uma parte do currículo que é só Deus para completar na vida de cada um depois. Vocês sabem disso, né? Ou formou, não tem mais nada para... De forma nenhuma. Nós estamos numa escola para sempre. Para sempre, né? Deus está sempre formando. Eu vou falar um pouquinho sobre Davi até no trono, mas depois que Davi chegou no trono, acho que parou com ele também? Não parou, ele teve uma outra trajetória, né? de problemas, dificuldades, até chegar ao ponto. E como eu não vou ter oportunidade de falar com vocês sobre essa fase, deixa eu só falar uma coisa que para mim foi, assim, talvez uma das maiores descobertas minhas, né? Talvez muita gente já sabia disso, mas foi uma das maiores descobertas minhas em estudar a vida de Davi, aquela segunda parte do trono. Nós vamos fazer aqui um diagrama assim, de subir e depois uma outra parte que vem depois, né? Mas quando ele chegou ao trono, ele também teve uma fase ascendente. Depois de um certo pecado na vida dele, né, Batseba, uma longa fase descendente. Só que de todos os homens na Bíblia e de muitos homens que a gente conhece alguma coisa da história, na história da igreja, história contemporânea, é quase impossível, pense sobre isso, é quase impossível encontrar alguém na Bíblia ou alguém na história que chegou num ponto, num auge do ministério, que hoje nós vamos falar sobre uma fase da vida dele antes de chegar no trono. Aí muitas pessoas, né? Moisés saiu no zelo e depois Deus falou assim, vai lá para o deserto, fica 40 anos. Isso temos muitos exemplos de pessoas que passaram por um deserto, por um longo período, depois entraram na plenitude do chamamento do ministério de Deus. Mas eu estou falando sobre Davi, que passou por toda a preparação, chegou ao trono, preparado por Deus, trouxe a arca, conquistou Jerusalém, trouxe a arca, conquistou inimigos, foi subindo, depois desceu com o pecado. Desceu, você tem capítulo após capítulo também, no livro de 2 Samuel, contando o sofrimento que ele colheu como resultado.
Mas a vida de Davi não terminou lá embaixo. Depois de chegar lá embaixo, de pensar que não tinha mais nada para ele, ele voltou ao chamado de Deus e preparou tudo. 1 Crônicas conta como ele fez todos os preparativos, preparou o filho dele. Mas Davi, talvez a gente não tenha os anos exatos, mas eu calculo 3 anos, 4 anos, é no final da vida dele, os últimos anos, máximo 5, não sei se chegou a 5 anos. Ele se empenhou, ajuntou tudo, Deus deu para ele a planta do templo, ele fez com todas as forças dele, ele preparou o filho, ele preparou os líderes de Israel, ele fez tudo para a casa de Deus. É muito, muito difícil achar alguém que depois que tem essa fase descendente no ministério, levantar de novo. Davi é um homem singular, é um homem diferente, porque mesmo naquela fase, o coração que Deus preparou aqui no início, e isso que Deus está falando com Samuel no versículo 7, Deus não vê como o homem vê. Pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Deus abomina o pecado. Mas tem uma coisa, Deus abomina o pecado, mas Deus resolveu o problema do pecado. Amém, irmãos? Na nova aliança, então, nós já estamos, nós estamos com o problema do pecado resolvido. Mas o problema do coração, esse é o problema que Deus quer, isso é que Deus quer. Ele está olhando para nós, para ver o nosso coração. Eu tenho vários textos, mas eu vou ter que selecionar. Eu quero ler com vocês, assim, sempre guardando esse lugar em Samuel, que nós vamos estar voltando, mas em Lucas, acho que é 16. Lucas 16. Tem um texto que complementa isso. Versículo 14, Lucas 16, 14. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração. Pois o que é elevado... Alguém tem uma outra tradução em vez de elevado? Muito valor, né? É essa ideia, né? É elevado, mas aquilo que é muito valorizado entre os homens, perante Deus, é abominação. Gente, é isso que eu falo. Nós sabemos, nós conhecemos o texto que fala, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Só que nós somos muitíssimo influenciados pelo que é valorizado na sociedade. Nós aprendemos a dar valor para coisas fúteis, para coisas que não tem. E Deus não fala que é fútil, Ele fala que é abominável. Aquilo que é muito prezado, muito valorizado, muito colocado assim, a pessoa que é grande. Irmãos, olha, na igreja, infelizmente, muitas vezes não é muito diferente. Às vezes a igreja está valorizando as mesmas coisas que valorizam no mundo. Às vezes o caminho para subir dentro da igreja é o mesmo tipo de caminho que é subir no mundo, sabe? O mesmo método, as mesmas coisas que no mundo, assim, se você for ambicioso, se você pisar nos outros, se você realmente cuidar da sua própria carreira, se você procurar uma exaltação, assim, essas coisas que são muito valorizadas no mundo, às vezes são valorizadas na igreja também. Então a gente precisa ter muito cuidado. Esse texto aqui
é muito forte, porque os fariseus religiosos procuravam se justificar. Quem não tenta se justificar? Para nós, grande importância, o que os outros pensam de mim? Então, nós procuramos nos justificar diante dos homens, mas Deus conhece o coração, o que é levado entre os homens, perante Deus é abominação. Então, eu quero falar rapidamente, eu vou tentar resumir, mas voltando para Samuel, eu quero falar aqui, se você tiver anotando, assim, eu vou completando um diagrama de pouco em pouco, tá? Então, deixa esse espaço onde você estiver anotando, você vai precisar de fazer um tipo assim, de uma escadinha subindo e depois descendo. Então, deixa um espaço para a gente ir completando. E vou chamar essa fase inicial aqui, da vida de Davi, de tempo escondido. Tempo escondido. E quero só que vocês vejam aqui, porque é um período que não temos muita informação, mas vamos continuar aqui rapidinho no texto, em 1 Samuel 16, para ver o que estava acontecendo na vida de Davi antes do profeta Samuel chegar. Isso aqui é anterior. O profeta Samuel vai chegar aqui no fim dessa primeira retinha aqui, né? Então, antes de Samuel chegar, Davi estava numa fase escondida. Por que eu posso falar isso? Então, vamos olhar o texto, vocês vão entender. Então, no versículo 6, entrou o primeiro filho de Jessé. Alguém aqui lembra quantos filhos Jessé tinha? 7. Todos concordam? Eram 7 filhos. Com Davi ou sem Davi? Não. Fora Davi. Tem 7 que vão chegar. Né? O profeta Samuel chegou e falou assim: Jessé, traga seus filhos. Quantos filhos Jessé trouxe? 7. Mas Davi não estava lá. Então vamos ver aqui. Primeiro filho, Eliabe. Samuel achou. É esse. E Deus deu uma dura nele. Aí, versículo 8. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel. E ele já tinha, né? Samuel agora fica quieto, né? Não vou dar palpite mais, né? Aí Deus fala assim: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samá. Mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu este. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Agora, só um parêntese, eu gosto demais dessas entrelinhas, eu me delicio nisso. Samuel é um homem que ouve a voz de Deus, como poucos homens ouviram, né? Começou de menininho, vocês conhecem a história. Deus falava as coisas com ele, mas Deus tem um jeito, até com as pessoas que ele conhece, que ele fala, ele deixa, coitado Samuel, no escuro. Samuel chega lá, ele é o profeta, todo mundo olha para ele. Em algum ponto ele fala: eu vim para escolher um rei. Aí é Jessé. Jessé é dos filhos dele, mas Deus não falou qual dos filhos. Aí Jessé traz os filhos, Samuel acha que são todos, e passa 1, 2, 3. E o coração de Samuel está começando a bater, né? Porque não é o mais velho, não é o segundo, tudo bem, mas tem mais 5 ainda, né? Aí chega no quarto, não, quinto, não, sexto. Tem que ser o 7º. Não. Aí Samuel, ele vai fazer um papel de bobo na frente de todo mundo. Eu vim para escolher um rei. O pai traz todos os filhos e Samuel gagueja no versículo 11, fala assim: são todos seus filhos? Tem mais algum? Não é possível, né? Será que eu me enganei, né? Estes são todos os teus filhos? Jessé responde: ainda falta o mais novo, o escondido, o esquecido.
o que não existe. Ele chama os 7 filhos, o mais novo não existe, ele não faz parte, ele é tão inferior, ele é tão de segunda classe que ele nem é chamado. Esse aqui, vocês imaginam, uma cidade pequena, esse aqui é um evento, assim, tá certo que ele não avisou antes, mas é um evento que tem que chamar todo mundo na hora. Fala assim, o Samuel está aqui, vai ter um sacrifício, todo mundo vai, a cidade inteira comparece, todo mundo está ali para ver. Davi não. Alguém tem que cuidar das ovelhas, né? Não vai largar sozinho. Alguém tem que cuidar. Ele está lá, totalmente esquecido. Irmão, se você pegar o drama dessa situação, você vai se deliciar em ver como Deus chama as pessoas. No mundo, mesmo, é isso que eu falo assim, mesmo na igreja, você tem que aparecer, meu irmão. Você tem que aparecer. Se fica escondidinho aí, você nunca vai ser chamado para nada. Você tem que fazer alguma coisa para aparecer. Marketing. Você tem que aparecer. Davi não existe, ele não está no rol dos filhos. Aí, todo mundo aqui, 7 filhos, né? 7 filhos, mas Davi não está nesses 7. Então, ele está num lugar afastado, sozinho, nem foi chamado para a festa. Ainda falta o mais novo, que está cuidando das ovelhas. Ele quase está falando assim, eu tenho mais um, mas para que eu vou chamar? Ele está lá, é o que cuida das ovelhas, é o mais novinho. Então Samuel disse a Jessé, manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse, levanta-te. Achei o filho que era ungido do Senhor, né? Então o Senhor disse, levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e o ungiu diante de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Aí a história vai seguir. Nós vamos daqui a pouco e nós vamos continuar. Mas eu quero antes, então, assim, vamos só mostrar o primeiro degrau aqui. Primeiro degrau para chegar no ponto que Deus quer. O que foi a primeira coisa, então, que aconteceu na vida de Davi? O que Samuel fez? Ungiu. Então, a primeira coisa que aconteceu na vida de Davi foi a unção. Primeira coisa. Só que nós não podemos passar para esse primeiro degrau sem falar um pouco sobre esse tempo escondido. O que nós sabemos desse tempo escondido? O que nós sabemos? Não tem nenhum relato, mas quando nós chegamos, vamos ler um pouquinho mais na frente, só para vocês entenderem que alguma coisa estava acontecendo antes desse momento da unção. Versículo 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram, há um espírito mau da parte de Deus te atormentando. Coragem deles, né? Chegar para o rei e falar assim, ô rei, você tá mal, hein, cara? Você tem que achar uma solução aí, porque esse negócio aí tá perturbando todo mundo aqui. Senhor nosso, dá ordens a teus servos. Quem está mandando aqui, né? Dá ordens para teus servos que estão na tua presença, que tragam um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a harpa e te sentirás melhor.
Interessante esse conhecimento que eles tinham, né? De que realmente a música poderia fazer uma grande diferença naquela situação. Então Saul disse aos seus servos: procurai um homem que toque bem e trazei-o a mim. Um dos jovens respondeu. Agora a gente não sabe quem é esse jovem e como que ele sabe disso. Mas é a partir desse versículo que nós temos uma ideia, uma pista para nos dizer que nesse tempo escondido alguma coisa estava acontecendo. E esse é o desafio que precisa ser dado a cada um de nós. Um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, e não é nenhum dos primeiros 7. É o 8º. Conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é perito. A ideia aqui é assim, ele é muito bom. Ele tem perícia, ele tem capacidade de tocar. Ele é forte, destemido, guerreiro. Pensei que era um molequinho que ninguém nem contava com ele. Olha quanta coisa que ele sabe a respeito de Davi. Ele sabe tocar bem, ele é forte, ele é destemido, guerreiro, sisudo nas palavras, prudente, sábio nas palavras, de boa aparência e o melhor de tudo, o Senhor está com ele. Agora, gente, pense comigo, gente. Davi não fez propaganda, Davi nem imaginava o que ia acontecer com ele. Ele estava lá, no meio dos pastos, da selva, assim, daquela região onde cuidava de ovelhas. Ele não estava procurando, se ele queria, mas ele não tinha nem como procurar ser alguma coisa para Deus. Eu me entusiasmo tanto com essa história, irmãos. Mas é tão maravilhoso, porque eu já morei muito tempo numa cidade perdida, no interior também. Assim, eu sei um pouco do que é isso. E é tão maravilhoso saber que ninguém precisa conhecer você. Você não precisa de alguém para te apresentar ao rei. Você não precisa de alguém para colocar, você não precisa se colocar em evidência. Deus não tem problema, ou ele tem um olho sonda, né? Um olho radar, assim, que chega nos corações. Né? A Bíblia não fala isso, que os olhos de Deus percorrem toda a terra para descobrir quem tem coração. Deus está fazendo ultrassom, ultracoração aí, continuamente para descobrir aonde tem um coração. Ele capta, ele acha. Deus não tem problema para achar você. Deus não tem problema nenhum para achar você. Ele sabe quem você é. Se você é o 8º, tem 7 irmãos mais fortes, mais importantes. No capítulo seguinte, depois de tudo isso que aconteceu no capítulo 16, se você lembra da história de Davi e Golias, você deve saber que tinha 2 ou 3 irmãos mais velhos de Davi que estavam no exército. E Davi continua cuidando das ovelhas. E o pai deu o serviço mais desprezível, mais humilhante para Davi. Vai lá, leva uns mantimentos para os seus irmãos, e os irmãos o desprezaram. Lembra daquele diálogo? Você veio aqui, você não veio para trazer para nós, não. Você veio para espiar, você está com... Né, eles tiveram aquela atitude de irmão mais velho, né? Você está querendo ser mais do que você é. Fica lá com as suas pouquinhas ovelhas, cuide lá. Com quem se deixou sua responsabilidade? Eles falaram num desprezo total. Então, Davi era a pessoa de menos importância na família. Assim, ele não tinha chegado à qualificação de estar no exército de Israel. Ele não tinha nenhuma chance
de chegar a lugar nenhum na vida dele. Agora, o que é que ele estava fazendo? Eu volto a perguntar, o que é que ele estava fazendo nesse tempo escondido? Nós temos mais uma informação sobre o tempo escondido. Quando ele foi apresentado para o rei Saul, porque ele se ofereceu para ninguém quer enfrentar o gigante, ele falou assim, eu vou. Quando levaram o rapazinho Davi lá na frente do rei, o rei olhou para ele e falou assim, todos esses soldados, esses homens fortes, experientes, ninguém é capaz de enfrentar Golias, você vai enfrentar? Quais são as suas qualificações? Outra vez, se você é chamado para dizer, o que você tem? Qual que é o seu currículo espiritual? O que você já fez? A gente quer falar igual todo mundo fala, não quer? Porque eu já fiz isso, já comecei, já preguei, eu já fiz isso e aquilo. Não, Davi, ele não teve nenhuma vergonha de falar assim, olha, eu, quando cuidava das ovelhas, isso assim, eu acho que para eles era a coisa mais humilhante. Assim, você está vindo aqui cuidando das ovelhas, isso aí é serviço dos menorzinhos, isso não é homem que faz isso. Isso é só os molequinhos que fazem isso. Mas ele apresentou as qualificações dele diante do rei, foi aquilo que Deus fez nesse tempo aqui. O que Deus fez nesse tempo aqui? Ele enfrentou o leão e o urso. Ele teve experiências. Qual foi a plateia dele? Quantas pessoas estavam assistindo? Quantas pessoas estavam assistindo aí a grande batalha de Davi com o leão? As ovelhas. Eu aprendi uma expressão, acho que nem foi em relação a essa história, mas eu aprendi uma expressão que eu achei assim muito, muito importante. A nossa qualificação, a nossa vida diante de Deus é com a audiência de uma pessoa só. Deus. Esse tempo aqui, tudo que aconteceu nesse tempo aqui, foi para a audiência. Tinha as ovelhas, mas elas, coitadas, não conseguiam entender nada, né? Então, a audiência de Davi era uma pessoa só. Tudo que Davi estava fazendo, quantas coisas, irmãos, a gente não faz, porque assim também, o que adianta? A gente às vezes não fala isso, mas lá no subconsciente não tem ninguém aqui, né? Não é assim, né? Você vai ora na frente de uma multidão. Eu lembro que uma coisa assim que até me coloquei no lugar.